para onde vai a solidariedade? Você diz, pô, mas será tão relevante isso? O homem primitivo, ele não tinha ideia de solidariedade. Ele vivia levado por seus impulsos imediatos. Ele era um homem para o qual não existia uma ética que lhe permitisse ser sociável, a não ser no sentido de manter uma prole, essas coisas assim. Mas extremamente hostil a quem chegasse, e os machos entram em lutas, às vezes de morte, e atribui-se isso à tal da seleção, e aí vai se desenvolvendo um conceito de sociedade que fica acima dos impulsos pessoais. Ainda que não seja religiosamente, a presença de novos caminhos. Por exemplo, Deus era imprevisível, assustador, terrível. Não se podia julgar o que Deus faria. Se o sujeito fosse fulminado pela ira divina, fosse o que fosse a ira divina, pronto, era inquestionável. Afinal, Deus é absoluto, ele é que sabe o que ele faz. Ele não era honesto, ele faz pacto com Jacó, que enganou Esaú, o irmão, que enganou o pai, Isaac, né? E ainda pintava as cabras do irmão para dizer que era dele e aumentar o rebanho dele. Então Deus era uma coisa muito estranha, vingativo, chato. Deus era bravo. Aí, olha como Deus melhorou 2000 anos depois, porque não sei se vocês perceberam o que eu quero dizer com isso. O homem cria Deus à sua imagem e semelhança. Isso é uma questão a ser pensada. Então o Deus de Abraão era... O Deus de Moisés começa a ser perseguido porque ele já estabelece alguma coisa que induzisse ao sentimento social. Ele codifica num decálogo um direito, e é como se Deus concedeu a ele, digamos, 10 pontos de reflexão e, portanto, de discussão. Olha, eu não fiz assim, então tá. Você provou que não fez. Antigamente não tinha isso, né? Antes, vinha um raio divino, fulminado, tá bom. Claro que os conservadores ficaram uma fera com isso. Moisés não podia brincar em serviço. Foi ameaçado, quase morreu, teve que matar para se defender, a gente sabe disso. Um homem extraordinário, vivendo além do seu tempo. Ele leva 40 anos para ir dali, do Egito até a Palestina. E, além de tudo, podia ir pelo litoral, se fosse o caso. E porque é o seguinte, o sol sempre nasce a leste. Eu tenho que mais ou menos seguir. Bom, estamos aqui, um pouquinho para nordeste. Não é difícil seguir a direção nordeste. Porque raio de coisa, ele é 40 anos zanzando, feito maluco pelo meio do deserto, com aquela tribo inteira. Foram morrendo os mais velhos e sobrando na nova geração um novo conceito de solidariedade. Resultado disso, já existia a ideia do rebanho.
diria que era com tanto amor, por enquanto. Nós temos um conceito mais apurado, procuramos ter. Aí passam-se mais 2000 anos. Aí vem Jesus, que diz assim, Deus é Pai. Sabe, Pai é o cara que bota a gente no colo às vezes, faz um carinho na cabeça, conforta. Que intimidade, que negócio é esse? Deus Pai, estraga toda aquela imagem. Esse cara é maluco, esse tem crucificado. Ninguém aguenta esse nome. Hoje fazem 2000 anos que Jesus propôs essas coisas. Ou nasce na sociedade a ideia do perdão. Agora, tem 2000 anos depois de Jesus. E a gente começa a perceber que Deus está mais para a mãe agora. Está um pouco mais difícil. E mãe é energia yin, feminina, que é uma energia de agregar. Eu não sei bem como anda a situação no núcleo do protestantismo, mas, no caso, o catolicismo tem na figura do Papa o outro fez um carnaval enorme, o anterior do anterior, o Papa Pop e tal, mas esse aqui, em um ano, ele conquistou todas as plateias possíveis, sem precisar cantar, sem precisar fazer piada, sem aquele blá 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 todo. Porque a gente olha para a cara dele, gosta ou não, a gente sente nele uma capacidade de agregar, que é próprio da energia yin. Esse Papa está se revelando uma mãe. O título é masculino, Papa, mas de repente pode ser mamãe. O fato é o seguinte, isso é uma piadinha meio muito engraçada, mas a gente sente que a solidariedade chega a um nível muito interessante. Eu tenho tido oportunidade de observar crianças. As crianças, a gente tem muito a aprender com elas. Elas são as primeiras luzes de cada nova era. E elas têm uma nova era por excelência. Não porque estejamos vivendo, as pessoas têm uma tendência a dizer, agora é que é o momento, só porque é o momento deles. Não. Sabemos que a Terra, este planeta, está deixando para trás uma etapa para entrar em outra. Está havendo uma elevação, uma sutilização do padrão vibratório do planeta Terra. A frequência agora é outra, não entra mais coisas grosseiras. Eu costumava brincar uns tempos atrás que a Terra está saindo do AM e entrando no FM. Então não entra mais a AM aqui, isso não tem nada a ver com ira divina. Então é uma tendência de purificação. Mas é a minoria. Então isso é um desafio para o futuro próximo. Como essa minoria vai evoluir o suficiente para suavizar um confronto que pode ser muito violento, se transformar em conflito propriamente dito, e pode de repente se romper o ciclo. Os problemas religiosos que estão acontecendo agora são obviamente políticos. E não precisa ir muito longe, pesquisar um pouquinho para ver que estão basicamente atrelados a questões econômicas.
fica isso tudo? Esse é, talvez, o mais, não sei se é o mais, está na linha de frente dos grandes desafios, sem sombra de dúvida. Claro que aí entram componentes numerosíssimos, tais como educação. E olha aqui, eu estou num hotel considerado de certo nível e é carnaval. Tá bom que seja carnaval. Mas é impressionante o que está acontecendo com pais que não têm limites eles. E as crianças são os monstrinhos, porque elas são puras, elas não sabem das coisas. Os pais não impõem nada. As crianças brincam nos corredores do hotel como se fosse um playground. Não tem ideia de que atrás de cada porta daquela tem uma pequena unidade social. Ali dentro tem alguém, tem um casal, tem 3 pessoas. Ou mesmo que não seja um núcleo social, mesmo que seja um indivíduo só, que ainda nem é a sociedade, tem que ter o direito a uma certa privacidade, a uma certa coisa. Não tem nada disso. Brincam, correm, gritam, falam, porque o pai também fala com o outro, batuca na parede e tal. Eu estou observando isso aí, né? Porque esse pessoal não tem limite. Parece que está havendo uma regressão. Então, olha que engraçado, enquanto a gente vai vendo crianças que estarrecem de tão luminosas, nós temos umas que são a maioria em geral. Não estou dizendo isso porque lá dentro do hotel está havendo isso, a gente deve estar vendo no mundo inteiro isso. Começou lá pelos anos 50 com aquelas ideias ingenuamente modernas, de que, não, meu filho ele tem que ser criado com liberdade, é o estilo americano. Então, esse negócio de estilo americano, qualquer coisa, quando a pessoa queria dizer alguma coisa, algo do interesse dela devia ser respeitado, era só dizer que era americano. Se era americano, olha, arrancar dente sem anestesia, injeção na testa, qualquer coisa, até americano, era bom, era ótimo. O que também é uma injustiça com os Estados Unidos, que são um país extraordinariamente fértil em ideias, mas é também de uma certa podridão antiquada, conservadora, podridão no sentido de que o rio está passando, mas tem um remanso em que a água fica devagarzinho e vai estragando ali, criando um outro. Né? Difícil esse desafio. Somente para não ficar naqueles velhos conceitos meio abstratos de amor, e a solidariedade, como é que vai ficar? Esse negócio de amor também está sendo muito mistificado. Eu vejo líderes religiosos dizendo, caríssimos irmãos, amai-vos, amai-vos, o vosso próximo. Mas como? Não é assim. Manda amar bom, então agora eu vou amar. Então, eu ainda não sei bem. Terça-feira, às 4 da tarde, eu vou começar a amar. Amor não é uma coisa que você estabeleça. Como você não pode, de repente, sentir fome. Mas fome é um processo orgânico, tá? Mas o amor também entra muita coisa de sentimento, de energia, de campos magnéticos do corpo humano, de tudo. Não se sai amando assim. O amor é uma conquista. Ele não é um ponto de partida, que sabe, de agora em diante, meu filhinho, você vai amar a todos como a si mesmo. Aqui, uma banana, pô. Não é assim não. O cara está amando é ele. Depois ele vai ver se ele consegue evoluir para se transformar num ser realmente social. Agora, eu estou vendo a coisa chegar a tal ponto, as pessoas estão se individualizando tanto, enquanto você pega as redes sociais que servem tanto, olha o nome, redes sociais,
elas também são veículos de isolamento do indivíduo. Então as crianças criam uma visão estreita, às vezes gerada por um grupo social, e quem sabe essa visão não seja das mais saudáveis, né? Que em geral não é. Então só queria ter acrescentado isso aos comentários de ontem. Ficaram assim meio genéricos, meio voadores. Aí eu estava vindo para cá hoje, aqui para o teatro aqui, e de repente me ocorreu isso, engraçado. Ontem eu estava falando lá para o Vini sobre desafios, e me passou despercebido uma coisa que tem me incomodado, tem me preocupado, que é, dentro da nova era, a nova solidariedade. A gente tem que ficar muito alerta para não deixar morrer, ou deixar, enfim, tudo pega acontecer, vai acontecer. Mas eu sou daqueles que, eu acredito, eu sou daqueles que, se fosse alguma coisa, não, sem pretensão, eu me sinto uma pessoa que se sente bem trabalhando para que, tendo que passar por algum problema, que esse problema seja suavizado. Tem que arrancar o dente, pelo menos pratique uma anestesia.